Como havia prometido no vídeo anterior, que estaria falando nesse vídeo sobre a orientação técnica que o controle interno deve expedir para atender aos requisitos da Lei 14.133, ou seja, o órgão de controle interno estará orientando as unidades administrativas quais os procedimentos devem ser adotados para implementação dessas regras da lei. Bom, nos dois últimos vídeos anteriores, eu já falei das necessidades de estar alertando, inclusive, vendo a questão da normatização, da regulamentação e da capacitação desses profissionais que irão trabalhar nisso. Mas ficou, no último vídeo, eu afirmei que ia falar sobre a possibilidade da criação de uma unidade administrativa específica no órgão para que pudesse trabalhar diretamente esse planejamento das compras e licitações para atender os ditames da própria lei 14.133. Bom, mas aí é preciso perguntar, mas se caso na minha estrutura não tiver condições de alterar e incluir essa unidade administrativa, eu posso criar um grupo de trabalho que vai ser uma espécie de comissão, como a comissão que a gente estava acostumado, da Comissão Permanente de Licitação. Olha, você deve criar, sim, um grupo de trabalho que vai centralizar esse planejamento das compras e licitações. Se não fizer isso e levar esse trabalho para a equipe de contratação, vai tumultuar e vai acontecer o que acontece, né, com a Comissão Permanente de Licitação. Não tem planejamento, toda hora tem um pedido, tem processo tumultuado, o trabalho fica muito pesado para aqueles que lá trabalham, a margem de erros aumenta muito, o risco também, então não pode misturar essas coisas. A fase preparatória das licitações deve ser cuidada por uma unidade específica que vai, obviamente, fazer o planejamento das contratações. Então, vamos lá. Então, a criação é de uma subunidade administrativa que você pode denominar lá, sei lá, como for o caso, Departamento de Planejamento de Compras e Licitações, Gerência de Planejamento de Compras e Licitações, como você achar melhor para atender suas necessidades, que geralmente, né, deve estar vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Governo, ou equivalente, que é de suma importância para a adequação dos procedimentos administrativos definidos na Lei 14.133, que dispõe sobre as contratações. Pois bem, essa responsabilidade é exclusiva da autoridade máxima do órgão, que é o responsável pela escolha dos agentes públicos que irão executar as regras da lei de licitações e formalizar os processos de compras de bens e contratações de serviços, competindo especificamente esta subunidade administrativa ou esse grupo de trabalho, como você preferir, ele deve estar vinculado à Secretaria de Planejamento ou à Secretaria de Administração, e eles vão trabalhar especialmente com o quê? Eles vão auxiliar na formalização dos atos que integram a fase preparatória das compras e licitações do órgão. Também vão auxiliar na formalização da demanda e a solicitação de compra ou serviço via ato formal das unidades requisitantes dirigido à autoridade competente para autorizar a abertura do processo de contratação. Eles também vão auxiliar na elaboração do estudo técnico preliminar, inclusive convocando os técnicos que irão descrever o objeto, que irão, inclusive, fazer a análise da oferta de mercado para melhor atender à necessidade de cada um. Também é lá que vai ser examinado e elaborado o projeto básico, projeto executivo, quando for o caso. Obviamente, não vai estar lotado nessa unidade administrativa todos esses profissionais técnicos. Esses profissionais técnicos vão estar nas unidades administrativas deles e, quando for necessário, eles vão ser convocados para vir nessa unidade para fazer esse trabalho técnico. Inclusive, esta unidade técnica ou esse grupo de trabalho deverá auxiliar o secretário, conforme o caso, na elaboração do termo de referência. Então, fica bem claro, não é competência do agente de contratação elaborar termos de referência, estudo técnico preliminar, projeto básico, projeto executivo. Isso não é que não deve, ele não
pode participar da fase preparatória para depois ele atuar como agente de contratação. Também essa unidade administrativa ou esse grupo de trabalho deve prestar apoio na pesquisa e na comprovação de preço de mercado ou proposta de preço a ser contratado quando se tratar de contratação direta. Também essa equipe técnica poderá solicitar pareceres técnicos ou estudos quando for necessário para dar mais segurança jurídica e comprovar a legitimidade do pedido de compra por parte de cada gestor. Comprovar ou solicitar nota de reserva orçamentária, ou seja, bloqueio de recurso orçamentário, para atender aquela pretensão de contratação que vai estar lá. Inclusive, decidir por ser registro de preço ou não. Também poderá auxiliar, obviamente, aos requisitantes ou aqueles que forem pedir, na descrição e na necessidade de contratação fundamentada e comprovando o interesse público nesses documentos envolvidos, para que possa ficar bem claro o interesse público confirmado na contratação. Auxiliar na definição das condições de execução e de pagamento, garantias exigidas, ofertadas e também aquelas questões de qual instrumento que vai ofertar essa garantia, nas condições de recebimento do serviço e nas condições de recebimento do bem, auxiliar no orçamento estimado, que vai no documento de formalização da demanda, no estudo técnico preliminar, e a composição de preço, quando for o caso, a sua formação de preço, incluindo aí qual a metodologia que foi utilizada, que foi adotada para chegar nesse valor estimado. Auxiliar na elaboração da minuta de contrato, quando for o caso, obviamente, obedecendo todas as cláusulas necessárias previstas lá no artigo 92, auxiliar na definição do regime de fornecimento de bens, na prestação de serviço ou execução de obra ou serviço de engenharia, observados os potenciais de economia de escala, maior quantitativo, menor preço, auxiliar na definição e justificativa da escolha da modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputas e adequado à eficiência e forma de combinação desses parâmetros para melhor contratação e qual o meio de seleção e qual proposta está apta a gerar os resultados para a contratação mais vantajoso para a administração. Considerado todo o ciclo de vida do objeto, isso é uma grande novidade que está sendo trazida pela nova lei. Apresentar motivo formal das condições do edital, tais como justificativas, as exigências de qualificação técnica, conforme o documento que faça compor essa prova de notório conhecimento, questões de técnica e preço, peso para técnica, peso para técnica e assim por diante, qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação quando for o caso, de licitações melhor técnica e preço, e assim por diante. E, obviamente, justificando as regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Também é competência dessa unidade auxiliar na análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e na execução contratual, inclusive demonstrando o grau de risco e qual o responsável para assumir o risco, é o contratado ou é o poder público. Esse grupo também poderá sugerir a indicação dos agentes públicos que irão atuar no processo, diante daquele quadro de servidores habilitados para isso, sugerir a designação de fiscal de contrato de forma prévia, com antecedência, e esse fiscal estar devidamente preparado, qualificado para isso, e as metodologias de aferição de resultados alcançados, que é obrigatório com a execução do contrato. E também, essa unidade de planejamento, ela vai auxiliar na elaboração do plano de contratação anual, que é um dos instrumentos de planejamento obrigatórios. Também poderá auxiliar no despacho à autoridade competente da solicitação para autorizar a instalação do processo de licitação ou de inegibilidade ou de dispensa. Prestar suporte técnico aos secretários municipais, servidores designados como agente de contratação, pregoeiros, membros da equipe de apoio, ou seja, os servidores
designado para o exercício das atribuições que acabamos de mencionar, eles deverão possuir qualificação técnica, formação acadêmica ou técnica e possuir conhecimento notório sobre os objetos e conhecer bem a estrutura do órgão que ele está atuando e planejando as contratações. Então, é preciso deixar claro que a responsabilidade de elaboração de estudo técnico preliminar e outros documentos, outros atos da fase preparatória das contratações é da unidade requisitante, que poderá contar com o auxílio dos servidores que integram a área de planejamento de compras e licitações, de profissionais especializados, tais como engenheiros, arquitetos, farmacêuticos, bioquímicos, odontólogos, nutricionistas, médicos em suas respectivas áreas de atuação, mecânicos, tecnólogos e outros profissionais técnicos, pedagogos, psicólogos, inspetores e outros profissionais da área da educação, advogados, administradores, contadores, economistas, projetistas e outras profissões correlatas, ou seja, outros especialistas para descrição dos produtos e serviços necessários para atender essas necessidades do órgão. Bom, e no próximo vídeo eu quero falar de um assunto que é de interesse da maioria daqueles que trabalham na licitação, que é como gratificar os agentes de contratações, como gratificar o pregoeiro, como gratificar o fiscal do contrato. Então, é preciso ter cuidado na elaboração dessas normas para que realmente fique claro quem fará jus à gratificação, quem poderá e qual o fato gerador dessas gratificações. Eu também poderia estar aqui ofertando àqueles que têm interesse um projeto de lei para essas gratificações. Mas antes disso, você vai assistir o próximo vídeo que eu vou gravar falando exclusivamente dessas gratificações que devem ser instituídas por lei. Até então, nosso próximo vídeo, para a gente conseguir fazer uma excelência na prestação dos serviços públicos municipais. Então, até o próximo